pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Sandra Pugliese e aqui no meu canal a gente fala sobre alfabetização. Hoje eu estou iniciando uma série que eu vou denominar Gêneros Textuais. Eu recebi um comentário me pedindo para falar um pouquinho sobre os gêneros textuais e eu achei uma boa ideia trazer os gêneros com algumas atividades. Então eu vou hoje falar sobre os gêneros e também vou mostrar para vocês algumas atividades que podem ser trabalhadas num bloco de atividades para você ensinar um determinado gênero textual. Essas atividades que eu vou mostrar para vocês hoje, elas vão ficar aqui na descrição do vídeo, tá? O link para você baixar gratuitamente lá no meu site. Então é só clicar no link, vai lá no meu site que você vai obter as atividades para você poder usar na sua sala de aula. Antes da gente começar a falar sobre os gêneros, eu queria mostrar uma coisinha para vocês. Eu quero compartilhar com vocês algumas estatísticas que o YouTube me trouxe, tá? Então, esse aqui é o tempo que os meus vídeos são assistidos. Então, eu tenho 75% do tempo dos meus vídeos que são assistidos são por pessoas que não estão inscritas no canal, tá? 20,4% os meus vídeos são assistidos por pessoas inscritas no canal. E 4,1% o YouTube não sabe se a pessoa está inscrita ou não. Mas, gente, esse número aqui é muito grande, né? Tem muita gente que acompanha os meus vídeos, mas não está inscrita no canal. Então, o que eu posso pedir para vocês é, me ajudem. Se você assiste meus vídeos e gosta do meu material, inscreva-se no canal e também compartilhe com outros professores que você conhece e que você acha que possam se beneficiar desses vídeos. Eu vou apresentar as atividades para vocês como uma unidade, tá? Algo que vocês vão poder aplicar aí durante 1 ou 2 meses, dependendo da turma de vocês. E também eu acho que essas atividades precisam ser aplicadas para crianças que já leem, tá? Já estão alfabetizadas, então eu diria 2º ou 3º ano. Vocês vão ver que eu trarei as lendas e os mitos, tá? Esse é o tema de hoje, lendas e mitos, para as crianças se identificarem um pouquinho mais com esse gênero textual. No entanto, eu vou trabalhar outras questões, como letra maiúscula, ortografia e outras questões mesmo gramaticais em cima desses textos, tá? Então, vocês verão que não é só a questão do gênero, a gente vai usar o gênero, lógico, as crianças vão aprender, e daí a gente ensina outras coisas, tá? Então, esses são os conteúdos que nós vamos trabalhar nessa unidade. E eu começo a unidade falando um pouquinho sobre o que é uma lenda. Tá? Não adianta você já chegar e trazer direto o texto para a criança. É importante você levantar o conhecimento prévio das crianças primeiro sobre o que elas sabem que é lenda. Agora não deve ser muito difícil esse mês, porque o folclore acabou de passar. Vocês devem ter falado sobre isso em sala de aula, não é? Então, eu acho que vai ser até um pouco, talvez as crianças já tenham até mais conhecimento desse gênero. Enfim. Vocês vão perguntar, você já ouviu falar em lendas? Onde? Você conhece alguma lenda? Qual? O que é uma lenda? E como surgem as lendas? Tá? Existem diferenças entre lendas e mitos. Aqui talvez eles falem saci, curupira, e aí vocês expliquem para eles as diferenças. E eu trago esse pequeno texto aqui, os que são lendas, para vocês trabalharem um pouquinho mesmo em termos de linguagem escrita, o que é uma lenda, não só o que você vai trazer, mas está aqui, ó, está escrito, né? O que é uma lenda. E depois de ler o texto, vocês vão discutir o texto com as crianças, né? O que significa dizer que as lendas não possuem compromisso com a cientificidade? Porque o que as lendas procuram explicar? Gente, eu não vou ler tudo com vocês agora, porque é muita informação, esse vídeo vai ficar muito grande, tá? Mas vocês depois peguem com calma e analisem bem cada texto, cada pedacinho. O que eu vou mostrar para vocês agora é, de maneira geral, o que vocês precisam fazer, tá? Estou dando uma instrução geral. Então, depois que vocês discutiram o que é lenda, vocês vão mostrar um livro para as crianças. Eu estou trazendo esse aqui, tá? Se você não tem o livro, você pode usar essa imagem mesmo que eu estou mostrando aqui. Você pode imprimir as atividades, mas se quiser comprar o livro, você acha na estante virtual, na Amazon. Não é um livro difícil de achar. Se cada criança tiver uma imagem dessa, já ajuda bastante. Você vai pedir para a criança, observe a capa de um livro, né? Vamos observar tudo.
Tem algumas perguntas que eu vou sugerir aqui, no entanto, vocês podem fazer outras na sala de aula. Vocês vão ver que as crianças vão trazer coisas que não estão aqui. Vocês podem explorar essas perguntas das crianças com mais perguntas, com discussão, tá? Então, você pode fazer perguntas assim: que tipo de história você acha que você vai encontrar? Você conhece alguma lenda? O que está desenhado na capa? Você já viu esse tipo de desenho? O que é uma ilustração? E aí você até pode falar: nossa, esse desenho, olha, o que será que são esses desenhos aqui no canto? E esse desenho quer significar, tá? E você pode explorar. Olha, tem o nome de uma pessoa aqui. Por que será que tem o nome de uma pessoa? Está escrito assim: ilustração. Cissa Fittipaldi, ela tem o nome do livro. Aqui, gente, me desculpa, tá em espanhol. Foi a única figura que eu achei online da capa desse livro. Eu não achei o meu livro, eu tenho o original, então, sim, tenho em português, tá? É fácil de achar. No entanto, eu trabalhei com uma imagem online mesmo aqui para trazer para vocês. E aí, depois que você trabalhou bem a capa do livro, vocês vão ler uma história que está dentro desse livro. Então, o que eu sugiro, como são crianças pequenas, de segundo e terceiro ano, eu sugiro que vocês leiam primeiramente o texto para as crianças, né? Peçam para que eles fechem o livro e aí vocês falam, olha, eu vou ler e depois cada um vai fazer a sua leitura individual e silenciosa. Ou também você pode pedir o contrário, você vai pedir para que eles leiam silenciosamente, individualmente, e depois que todos lerem, você fala, então agora é a vez da Pro, a Pro também vai ler. E depois que eles fizerem a leitura deles e você fizer a sua, vocês podem, se for necessário, sim, fazer uma discussão sobre esse texto. No entanto, haverão algumas perguntas aqui, tá? Perguntas mesmo de interpretação desse texto. Na atividade 4, nós vamos trabalhar sinônimos. Por quê? Nesse texto, vocês vão ver depois que o autor, o tempo inteiro, ele vai, fala sobre o gato e o rato. E ele vai identificando o rato e o gato com outras palavras, né? O felino, o amigo, o dentuço. Então, o tempo inteiro ele faz esse movimento no texto de realmente dar sinônimos para gato e rato para que o texto não fique repetitivo. E essa é uma característica que a gente precisa trabalhar com as crianças que vão começar a escrever agora. Mostrar para elas o quanto é importante usar alguns sinônimos para o texto não ficar realmente repetitivo. Então, geralmente, a gente fala isso muito quando a gente está trabalhando em produção de texto, mas esse texto aqui eu acho perfeito para quem quer trabalhar esse tipo de conhecimento, porque o autor faz isso de uma forma muito clara e muito bem feita. Né? Então, a gente vai pedir para as crianças relerem o texto e para encontrarem outras palavras, né, que vão ter o mesmo sinônimo de gato e de rato. E aí, aqui é uma falta fazendo uma pergunta, porque será que o autor utilizou palavras diferentes ao invés de usar sempre gato e rato? Como ficaria o texto usando sempre as mesmas palavras? Né? Fazer as crianças discutirem sobre essa questão, que é realmente a questão da repetitividade, né, nas palavras. Outra coisa que é importante começar a trabalhar agora com as crianças que estão começando a ler e escrever são a maneira como os indivíduos são o tempo inteiro referidos no texto. Então, aqui, né, olha, logo que a jangada ficou pronta, os dois lançaram na água e puseram-se a caminho de casa. Então, a gente precisa explorar quem são os dois. Às vezes, isso não está tão claro para a criança, você precisa deixar claro, tá? Lançaram na. O que esse na quer dizer? Lançaram o quê? Né? Eles estão falando do quê? O que foi lançado na água? A jangada. E isso, pessoal, acontece o tempo inteiro, em todo quanto é tipo de texto. Eu trabalho bastante essa questão, tá? De como as palavras são referidas um tempo inteiro por pronomes ou outras palavras que vão se relacionar a elas. Também acho legal começar a falar de ordem alfabética para os pequenos aí do segundo e do terceiro ano. Então, você vai explicar
para criança a importância da ordem alfabética, né, como a gente acha palavras no dicionário. E aí, o que eu fiz aqui? Eu coloquei alguns nomes e as crianças vão com você agora. Se eles nunca fizeram isso, você vai fazer junto com eles, ok? Falar, nós vamos colocar em ordem alfabética. O que eu posso dizer para vocês é que essa é uma atividade muito legal. As crianças adoram. Depois que eles entendem o que é ordem alfabética e como colocar as palavras em ordem alfabética, eles adoram. Então, vale bastante a pena fazer esse tipo de atividade. E aqui a gente vai trabalhar, na atividade 7, a gente trabalha um pouquinho com a questão do porquê da lenda, né? Eu coloco aqui, as lendas são narrativas populares imaginadas para tentar explicar as coisas complicadas de maneira singela, sem compromisso com a cientificidade. Que esse trecho, né, o trecho do primeiro texto, e a gente vai relacionar com a lenda do gato e o rato, tá? Então, pensando nisso que a gente acabou de ler, né, a lenda do gato e o rato vai tentar explicar o quê? Então, vocês vão tentar fazer as crianças entenderem o propósito dessa lenda. E vocês vão fazer isso baseada nessa informação do primeiro texto, ok? Então, essa é uma maneira, sim, de você explorar esse gênero textual. É o tempo inteiro mostrar para a criança para que serve uma lenda, como uma lenda foi criada, para explicar o quê. E se você quiser estimular um pouquinho mais a leitura, eu sugiro essa atividade A8 aqui, onde vocês vão fazer uma hora da lenda. Então, as crianças vão pesquisar algumas lendas e vocês podem começar a trazer para a escola algumas outras lendas que vocês mesmos estão pesquisando, ou se vocês quiserem deixar as crianças pesquisarem e lerem as lendas que as crianças trouxerem para a escola. Então, a gente não tem o nosso momento de leitura diária todos os dias. Então, o que vocês farão? Nesse momento de leitura diária, deem prioridade às lendas. Você pode fazer isso, sim, por um mês, não tem problema. Lendas e mitos, tá? Porque vocês vão ver que daqui a pouco entra a questão dos mitos. E as crianças, porque vão ter bastante acesso a esse tipo de texto, eles vão começando a se identificar mais com esse gênero textual. E como as lendas fazem parte do nosso folclore, aqui na atividade 9 eu estou trabalhando adivinhas, né? Então, a gente trabalha também adivinhas para, aqui no caso, trabalhar a escrita. E, novamente, porque as lendas, né, fazem parte do folclore de cada cultura, aí eu trouxe um texto para conhecer mais, falando sobre o que é o folclore, né? E é isso aí, com a aula 1, a gente encerrou a primeira, né, mostrando para as crianças o que é a lenda. E aí, na aula 2, a gente vai trazer uma outra lenda. Essa lenda é bem bonitinha, vai falar sobre como o Guaraná foi criado. E a gente pode repetir todos os procedimentos, tá? Vocês podem conversar com as crianças antes, levantar conhecimento prévio antes, fazer discussão depois do texto, deixa eles lerem primeiro silenciosamente, aí você lê. E aí aqui tem algumas perguntas de interpretação de texto. Aqui nós vamos trabalhar a questão das palavras que estão se referindo a outras novamente. E aqui na atividade 2, eu vou falar de letras maiúsculas e minúsculas. É importante começar a falar para a criança sobre isso. E, gente, não adianta você falar sobre maiúsculas e minúsculas se você ainda não ensinou a cursiva, tá? Se a criança está na letra bastão, isso não vai ser muito importante, porque ela não tem como diferenciar ainda. No entanto, no segundo ano, pessoal, as crianças já têm como fazer letra cursiva, a coordenação motora fina das crianças está muito aguçada, então vocês podem sim começar a ensinar a letra cursiva desde o começo do segundo ano, tá? E se você vai trabalhar a cursiva, então você vai falar aonde essas cursivas são utilizadas, né? Aí você vai explicar nome de pessoa, planeta, traz toda a explicação que as crianças precisam para entender aonde usar maiúscula ou minúscula. Eu também gosto bastante de trabalhar, relacionar texto com um tipo de livro, né? Então, aonde vocês acham que a lenda do Guaraná foi encontrada? Também ilustração. Qual ilustração representa melhor a lenda que nós acabamos de ler? É importante relacionar figura e texto.
E aí eu trago uma lista com nomes para vocês trabalharem em questão de escrita mesmo, leitura que tem nomes diferentes aqui, escritas bem diferentes. Então, para a criança começar a ler palavras diferentes, tá? Aí você vai falar alguns nomes e as crianças vão precisar circular. Na atividade 5, a gente vai entrar com o mito. Vamos falar do Saci Pererê, que eu acho que é um dos mais famosos, né? Também tem algumas perguntas sobre o texto que a gente acabou de ler. E aqui é a hora de vocês entrarem para falar mesmo a diferença entre mito, né, que são os personagens do folclore, e as lendas, tá? Aí você vai falar de outros personagens, você não precisa ler todos os mitos agora, mas você pode começar a trazê-los para a hora da lenda, né? E aqui você pode, se eles não souberem, você mesmo nomeia, né? E começa a falar um pouquinho sobre mitos. Aí tem uma brincadeira aqui que chama Corrida do Saci, mas para divertir um pouco as crianças, fazerem eles lerem um texto aqui pequenininho e depois eles vão escrever as regras que eles combinaram juntos aqui. Então, a gente está trabalhando leitura e escrita envolvendo a questão dos mitos. Aqui eu vou entrar com a questão do R, do RR, tá? Mas a gente vai falar principalmente agora da questão dele ser um R forte e dele ser um R fraco, que a gente também chama de R brando, tá? Então, o que é importante eles saberem agora é que o R no começo das palavras é sempre forte e a gente nunca vai poder usar dois R's, né? E quando a gente ouve um som forte no meio da palavra, no R, a gente tem que usar dois R's. E quando esse for um som fraquinho, a gente vai pôr um R só, né? Então, travessura, a gente só dá uma tremidinha na língua, então é um R. Garrafa, né? Fez um som mais forte, são dois R's. Só isso que a gente vai trabalhar agora. Mais para frente a gente vai poder falar da questão de RR entre vogal e consoante, mas agora, nesse momento, como eles ainda são muito pequenos, é importante só mesmo diferenciar a parte fonológica, tá? Deles perceberem essa diferença entre o R forte e o R brando. Na atividade 9, a gente vai propor uma produção de texto. Eu não estou esperando grandes coisas das crianças, porque eles acabaram de começar a aprender a escrever, né? Mas você pode sentar as crianças em duplas, você vai dar um começo de uma história e vai deixar as crianças terminarem. Não precisa ser uma história grande. Como eu disse, se eles aumentarem aqui mais 10 linhas, eu acho que já é suficiente, ok? Mas vai muito do desenvolvimento dos seus alunos. Você está com um aluno que já está escrevendo faz tempo, está escrevendo super bem, ele pode escrever mais. Tá? A criança que acabou de escrever, ele não vai escrever muito mais, mas é importante ele começar a ter essa questão da produção, nem que seja uma produção pequena. Na atividade 10, eu trago algumas piadas, né, que também fazem parte do folclore, mas para a criança se habituar à leitura. E na aula 3, como esse vídeo já ficou muito grande, eu vou falar da aula 3 e da aula 4 num próximo vídeo, ok? Um grande beijo para vocês, pessoal. Espero que tenham gostado dessas atividades. E não esqueçam de deixar o seu joinha e se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Até mais. Tchau.